Feliz sábado, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado, um dia muito especial. E hoje nós vamos recapitular ou relembrar um pouquinho do que nós estudamos durante a semana. Vocês lembram do título da nossa lição? A nossa lição 4, que está na página 32. O título, O Menino que Gostava de Obedecer. Que título maravilhoso! Eu acredito que todos vocês são crianças que amam obedecer o papai e a mamãe, porque vocês também amam a Deus. Vocês memorizaram o texto? Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Então, a lição dessa semana veio nos falando sobre José, que era um menino muito obediente. Jacó já estava idoso. E vocês lembram que Jacó teve muitos filhos? 12 filhos e uma filha. E Jacó, ele sempre ensinou todos os seus filhos a amarem a Deus. Mas o lar deles não era um lar feliz. Por quê? Porque os irmãos brigavam muito entre si. Eles fofocavam, brigavam, xingavam. Mas José era diferente. José era um menino que gostava muito de obedecer. Obedecia seu pai, amava seus irmãos, era muito gentil, gostava de ajudar. Vocês lembram que José ganhou uma túnica muito bonita? Era uma túnica de várias cores. E por causa dessa túnica, os seus irmãos ficaram ainda com mais ódio dele. José era um menino sonhador. E ele teve 2 sonhos importantes. Um sonho, ele sonhou com os feixes de trigo. De repente, 11 feixes se levantaram sozinhos e começaram a se inclinar diante do feixe de José. Aí teve outro sonho também, onde José viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. O que será que significava esses sonhos? Era Deus tentando contar um segredo para José. Eu acredito que o papai e a mamãe já explicou para vocês o significado desse sonho, não é mesmo? E os seus irmãos entenderam. Eles entenderam que os feixes de trigo, o sol e a lua e as estrelas eram toda a família de José que se inclinariam diante de José. Isso queria dizer que José seria importante. Os irmãos de José eram pastores, eles cuidavam de ovelhas no campo. E um dia, eles já estavam distante da casa, cuidando das ovelhas. E Jacó pediu para José levar comida e também ir ver como seus irmãos estavam. José caminhou 2 dias sem parar e estava feliz porque iria reencontrar seus irmãos. Só que quando ele chegou onde seus irmãos estavam, seus irmãos ficaram com muita raiva, com muito ódio e pegaram José e jogaram num poço fundo. E por mais que José gritasse, eles não salvaram José. Somente Rubem, o irmão mais velho de José, que teve vontade de salvar José, mas ele foi covarde. Ele teve medo de enfrentar os seus irmãos e até saiu de perto. Só que ia passando uma caravana de vendedores ismaelitas que vendiam especiarias. Eles iam passando para o Egito. E aí, quando os irmãos de José viram aquela caravana, tiveram uma ideia horrível. Nós vamos vender José. Pegaram José, arrancaram a sua túnica e venderam por 20 moedas de prata. Quando Rubem chegou, foi olhar no poço, o seu irmão não estava mais ali. Nossa, ele ficou apavorado. E aí, quando soube da história que José tinha sido vendido, ele se arrependeu de não ter defendido seu irmão.
Amiguinho, é muito importante a gente ser influenciado somente para o bem. A gente não pode deixar ser influenciado pelo mal. Isso que aconteceu com Rubem. Ele teve medo de defender a verdade. Nós nunca devemos ter medo de defender o que é certo. Ah, uma coisa muito importante também. Quando os irmãos de José chegaram em casa e levaram a túnica molhada no sangue da cabra, e quando eles viram a reação do pai Jacó, que Jacó chorou vários dias, ficou muito angustiado, muito triste, será que os irmãos de José ficaram felizes com isso? Nunca. Eles se arrependeram demais por ter feito mal para o seu irmão. Mas agora não tinha mais jeito. Agora eles pediram perdão a seu pai várias vezes, mas aquela angústia sempre ficou no coração deles. Amiguinhos, é muito triste quando a gente faz alguma coisa de errado, tenta esconder aquela coisa de errado, algo de errado, né? A gente fica com o coração apertado, com o coração doendo, a gente não tem paz. Mas sabe o que nós devemos fazer quando isso acontece? Ir falar a verdade e pedir perdão. Nós nunca devemos dormir sem antes pedir perdão a Deus. Então fica essa lição para nós essa semana. Não devemos esquecer de sempre falar a verdade e de sempre pedir perdão a Deus. Então aqui acaba essa lição maravilhosa, essa aventura que vocês embarcaram comigo nesta semana. Eu quero agradecer a todos vocês. Um beijinho no coração de cada um e fiquem com Deus.